Boa noite a todos, Nós cumprimentamos a todos com a graça e a paz de Cristo Jesus, Esperamos que nós possamos sair daqui diferente como entramos, bem melhor, amém? Bem melhor. Eu saúdo a todos os visitantes que estão conosco, sejam bem-vindos, Sintam-se recebidos com bastante carinho, com bastante amor, aqui na nossa Igreja Batista Betel. Nós vamos começar da melhor maneira que nós podemos começar, louvando, cantando ao Senhor, amém? Vamos colocar em pé, e vamos louvar ao único, ao verdadeiro, ao Senhor nosso Deus, E cantamos bem bonitos para o Senhor, amém? Da nossa alma. É digno de receber a honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor, o único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti. Ao Deus único, verdadeiro, Ele é real, queridos, Ele é real, isso é maravilhoso, E o que é mais importante é que Deus pode ser visto em nós. Quando nós olhamos para o irmão, olhamos para a irmã, podemos ver Deus também, isso é maravilhoso, Eu acho que isso merece um cumprimento, Cumprimente seu irmão, cumprimente seu amigo, pelo menos uns 2 ou 3 abraços aí, eu acredito que é interessante, para que nós possamos sentir essa comunhão também com você, meu irmão, minha irmã e o amigo que está aqui.
A gente tem uma leitura bíblica. A leitura bíblica está em Salmo 96, versículo 6. Diz assim: majestade e esplendor estão diante dele, poder e dignidade no seu santuário. Amém? Vamos ler juntos comigo? Leiamos. Majestade e esplendor estão diante dele, poder e dignidade no seu santuário. Vamos, nesse ajuntamento como estamos, louvar e bendizer o nome do Senhor. Santifique este momento com a tua igreja que é teu povo. Faz teu rio de paz correr no meio destes que com fé vêm
mas Deus também é o nosso refúgio. Talvez aí você se sinta um pouco inseguro, um pouco insegura. Muitas vezes nós passamos por momentos de insegurança mesmo. Mas a palavra de Deus diz que o nosso Deus é torre alta, é torre forte. Então nós vamos entoar esse hino, né, que fala que Deus é o meu refúgio, amém? És o meu refúgio, minha fortaleza, meu socorro eterno, és o meu abrigo. Os homens, és o meu refúgio, minha fortaleza, meu socorro eterno, és o meu abrigo. Quando o mar se agitar, confiarei em ti, Senhor. E na terra se abrir, confiarei em ti, meu Deus. Vamos confiar nesse Deus, irmãos. És o meu refúgio, minha fortaleza, meu socorro eterno, és o meu abrigo, és o meu refúgio, minha fortaleza, meu socorro eterno, és o meu abrigo. Quando o mar se agitar, confiarei em ti, Senhor. E se a terra se abrir, confiarei em ti, meu Deus. És o meu abrigo, és o meu refúgio, és o meu refúgio. Amém? Pode assentar-se. Sabe, uma das coisas maravilhosas que a gente tem em ser crente em Cristo Jesus é ter essa segurança. Deus é o nosso refúgio. Vamos falar? Deus muito tímido. Eu acho que você já passou por situações na sua vida que se você falasse baixinho como você está falando, não ia passar aquela segurança. Vamos falar isso com mais convicção? Deus é o nosso refúgio. Isso traz paz ao nosso coração. Isso permite que a gente tenha uma noite de paz. Isso permite que a gente tenha alegria. Mas você sabe que tem muita gente que ainda não conhece Jesus Cristo como Salvador? Você sabe que pelos lugares que você passa, eu provavelmente não passarei, e pelos lugares que eu passo, você provavelmente não passará, e que a responsabilidade que nós temos nas nossas mãos é muito grande, de falar do amor de Jesus Cristo. Eu peço que você leve muito a sério
essa Operação André que estamos fazendo em nossa igreja. Se você não pegou ainda o seu papelzinho lá da Operação André, sem problema. Você pode chegar na sua casa, pegar um papel e escrever o nome de pelo menos 5 pessoas que você quer ver salvas. 5 pessoas que serão libertas das trevas. 5 pessoas que não mais passarão a eternidade no inferno, mas passarão conosco lá no céu. Quantos creem nisso? Digam amém. Amém. Eu já tenho a minha lista tem 5. A Maria Laura fez uma coisa bem diferente. Ela tem a lista dela, mas tem uns 11, porque ela está orando por vários amiguinhos da sala dela para que recebam a Jesus Cristo como Salvador. Uma criança que está dando um banho em muita gente que não escreveu nenhum nome ainda. Ainda não está orando por ninguém. E é isso que nós vamos fazer nesse momento. Nós vamos pedir que Deus salve as pessoas da nossa lista. Eu não sei se você tem familiares não crentes. Eu tenho familiares que ainda não conhecem a Jesus Cristo como Salvador e Senhor. E a preocupação que a gente tem, que essas pessoas partam desse mundo e passem uma eternidade sem Deus, é muito grande. Então nós vamos orar agora. Pedir ao Senhor, Deus, salva essa nação. Deus, salva as pessoas da minha família. Deus, salva essas 5 pessoas que estão na Operação André. Vamos curvar as nossas cabeças. Se você quiser ajoelhar, se você está sendo tocada pelo Espírito Santo e às vezes você fica assim, não sei quem colocar nessa lista. Faça como o pastor Guilherme falou, saia na rua, pergunta para uma pessoa estranha que você nunca viu e fala, qual o seu nome? Jesus ama você e comece a orar pela salvação daquela pessoa. Deus, nós queremos, ó Pai, engrandecer o Teu nome, glorificar ao Senhor, porque nós somos salvos. Deus, obrigada, Senhor, não porque o Senhor está conosco dia a dia apenas, mas porque nós vamos passar uma eternidade sem dor, sem lamento, sem doença, sem tristeza ou preocupação. Deus, isso é maravilhoso. Pai, é maravilhoso saber que nós teremos uma eternidade, para sempre viveremos no céu contigo. Como nós somos gratos ao Senhor por isso. Mas nós clamamos nesse momento, ó Deus, que o Senhor tire a acomodação dos nossos corações. Que o Senhor tire de nós, ó Deus, o nosso egoísmo. Conhecemos e passamos por pessoas diariamente, ó Deus, dentro do metrô, nos consultórios médicos que vamos, na escola dos nossos filhos, Senhor, na faculdade do nosso trabalho. Gente, ó Deus, que está caminhando para as trevas, gente que está caminhando para o inferno, para passar não 1 hora nem 2, mas para passar o resto de suas vidas nas trevas. Deus, sacode a nossa igreja. Sacode as pessoas que estão aqui nesse momento, Pai, para que tenham compaixão, para que pensem, para que se importem com aqueles que estão sem Jesus. Deus, nós rogamos, Pai, por aquelas pessoas que já completaram a sua lista. Deus, eu peço que no nome de Jesus, o Senhor salve os nomes das pessoas que estão na minha lista, Senhor. O Senhor sabe, ó Deus, como elas têm o coração tão fechado para a salvação. Algumas estão presas na idolatria, Senhor. O outro rapaz está preso no homossexualismo. Deus, mas eu creio no Senhor. Eu creio que o Senhor pode salvar essas vidas. Eu creio que o Senhor pode trazer essa alegria. Eu creio que o Senhor pode trazer, ó Deus, essa sensação de refúgio que nós cantamos agora tão alegremente. Deus, faz com que a gente queira que outras pessoas, meu Deus, cantem que o Senhor é refúgio, que o Senhor é salvação, que o Senhor é o seu Deus, assim como nós cantamos aqui. Eu peço a Deus, por todas as listas preenchidas, Senhor, por todos aqueles irmãos que já foram tocados pelo Espírito Santo de Deus, Senhor, eu peço que no nome de Jesus o Senhor os incomode, Pai, que diariamente eles dobrem os seus joelhos, eles abaixem a sua fronte, Senhor, e clamem ao Senhor. Deus, salve essas pessoas. Nós não estamos pedindo dinheiro, nós não estamos pedindo saúde, nós estamos pedindo salvação, Deus.
nós imploramos ao Senhor, salve essas pessoas e aquelas pessoas, ó Deus, que ainda não se comprometeram de se importar, de acolher, de dizer para o Senhor, salve essas pessoas, que o Teu Espírito Santo, ó Deus, não as deixe dormir nessa noite, enquanto eles não se levantarem, Deus, e preencherem essa lista e demonstrarem o maior amor, que depois do amor de Deus é o mais importante, que é o amor ao próximo. No nome de Jesus, amém. Graça e paz, queridos irmãos. Que bom que vocês não viajaram. Porque se vocês tivessem viajado, estaria aqui sozinho com esse pessoal aqui da frente. Que bom que você veio passar o final aqui de semana em São Paulo. Alguns estão nos visitando. E que bom você que não viajou e está aqui conosco para louvar e bendizer o nome do Senhor. Hoje em São Paulo tem sido um dia de manifestações, ainda que tímidas, mas algumas manifestações que refletem um pouquinho a situação do nosso país. E agora que nós acabamos de orar por pessoas que queremos ver ganhas para Jesus, nós vamos orar pelo nosso país, vamos lembrar de lutas que alguns irmãos estão vivendo. Eu passei esses últimos dias lá em Gramado, na Convenção Batista, e conversando com vários pastores, o assunto é mais ou menos o mesmo. Todas as igrejas já estão sentindo de uma maneira muito forte o impacto do momento de crise do nosso país. Mas nós, como cristãos, fazemos o quê? Se não orarmos. A gente não vai reclamar, nós vamos clamar. E eu quero te convidar agora a fechar os seus olhos e a orar pelo Brasil. No caso aqui de nós paulistanos, orar pela situação terrível que estamos vivendo em relação ao abastecimento aqui da nossa cidade. A água está terminando, acabando. Vamos orar pela economia do nosso país. Vamos orar por famílias aqui da igreja, em que o desemprego bateu a porta. E eles precisam da provisão diária do Senhor. Vamos orar? Feche seus olhos e ore. Eu vou orar aqui, você orará aí. Mas eu peço em nome de Jesus que seja esse um momento quando você, com fé, confiantemente no Senhor, orará por esse lugar onde Deus nos colocou. Por essa cidade, por esse país. Lembre das nossas autoridades. Lembre de toda essa situação que temos vivido, corrupção, injustiça. Ore pela economia do nosso país. Ore pela situação difícil que estamos vivendo aqui em São Paulo, com a falta de chuvas. Ore pelo futuro do nosso país. Foi aqui que Deus escolheu para nos colocar como cidadãos. E é por esse lugar que nós vamos clamar ao Senhor. Ore. Se vier o nome de alguma autoridade na sua mente, ore. Se vier alguma situação mais concreta, talvez você se lembre de uma crise específica do nosso país, ore. Ore pelos nossos governantes. Ore pela situação do nosso país.
agora que você já orou, nós vamos orar uns pelos outros. Talvez você tenha saído da sua casa hoje querendo muito que alguém ore por você. Talvez essa seja a sua expectativa. Talvez passou a semana pensando, como eu gostaria que alguém orasse por mim. Então agora nós vamos orar, se você deseja que oremos por sua vida. Você pode sair do seu lugar, pode vir aqui à frente e eu vou orar por você. Se é o seu desejo, pode vir e nós vamos orar agora por sua vida. Seja você membro da igreja, se está nos visitando, não tem problema. Nós vamos orar agora por você. Porque a Bíblia diz que devemos orar uns pelos outros. E é isso que nós vamos fazer agora em nome de Jesus. Você pode vir aqui à frente, como essas pessoas queridas. Se você estiver na galeria, você pode vir à frente, lá na galeria mesmo. E nós vamos agora orar uns pelos outros. Nós temos as mais diferentes necessidades. Talvez haja alguém aqui pedindo por sua saúde. Talvez haja alguém pedindo por sua família. Talvez haja alguém pedindo por uma porta de trabalho. Talvez haja alguém pedindo por uma situação bem difícil que precisa administrar. Eu não sei qual é a sua necessidade. O que eu sei é que Deus pode transformar a pior crise numa oportunidade abençoadora. Eu creio plenamente nisso. Eu creio que Deus cura. Eu creio que Deus realiza milagres tão poderosos como Ele já realizou lá no passado. E agora nós vamos clamar a Deus por esses queridos que estão aqui. Você pode se levantar, pode se ajoelhar se você quiser. Vamos orar, meus irmãos, e vamos colocar esses queridos nas mãos do Senhor. Pai amado, a Tua palavra é quem nos desafia a orar. Foi o Senhor mesmo quem disse, clama a mim e responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes que sequer tens conhecimento. Pai, nessa hora nós estamos recorrendo a Ti como a nossa única esperança. Pai, a Tua palavra declara que o Senhor é o nosso bem maior. E da mesma forma que o salmista declarou, nós nos unimos agora e dizemos juntos que o Senhor é o nosso único bem. Não temos outro bem além do Senhor. Tu és o nosso Pai, Tu és o nosso provedor. Tu és aquele que segura em nossa mão e diz, não temas, porque eu sou contigo. Eu sou o teu Deus. Ah, Pai, nós precisamos tanto dessa mão que segura na nossa. Nós precisamos tanto do teu cuidado, tanto do teu amor. Somos, Pai, como crianças, precisando de um colo, precisando do sustento e do consolo que vem do Senhor. Pai, eu sei firmemente que o Senhor ama todos nós aqui. Por isso, cada um desses queridos irmãos que veio à frente, eu creio que cada um deles é alvo do Teu amor, é alvo do Teu cuidado. E se eles estão aqui à frente, Pai, é porque no coração deles há um anseio em ter uma resposta do Senhor, em ter algum tipo de manifestação que comprove o Teu cuidado sobre cada um deles. E Pai, como o Senhor conhece a situação que eles trouxeram diante de Ti, eu peço agora que o Senhor, pela ação do Espírito Santo, esteja cuidando de cada um de um modo todo especial. Se alguém aqui, meu Pai, precisa de consolo, que nessa hora o Senhor console de uma maneira tal que eles se sintam totalmente confortados pelo Senhor. Se alguém precisa, meu Deus, de um sustento,
Quem sabe chegou aqui desanimado, quem sabe chegou aqui à beira até mesmo do desespero, que sinta nessa hora o cuidado do Senhor, que se sinta, Pai, totalmente nas tuas mãos. Pai, se tem alguém aqui enfermo, ou se alguém veio lembrando, Pai, de um familiar querido, que está, quem sabe, no hospital, sofrendo, Pai, o Senhor é dono do nosso corpo. O Senhor pode curar, o Senhor pode transformar até uma enfermidade de morte em uma experiência de testemunho do teu poder. Pai, faça o teu querer na vida dos queridos irmãos que têm sofrido, Pai, diante de enfermidades. O Senhor sabe que o nosso desejo é vê-los plenamente curados. E é isso que nós pedimos ao Senhor. E que acompanhado a isso venham experiências de fé com o Senhor. Venha um testemunho a famílias, a vizinhos, de que o Senhor é um Deus de poder. Pai, colocamos em tuas mãos aqueles queridos que estão passando, Pai, já pelos efeitos da crise econômica do nosso país. Pai, tem servos teus desempregados, tem servos teus ganhando muito menos do que ganhavam antes da crise. Há servos teus, ó Pai, preocupadíssimos com cortes que estão acontecendo nas indústrias. Senhor, o nosso sustento vem de Ti. O Senhor usa uma empresa, o Senhor usa, quem sabe, o governo, o Senhor usa até um desconhecido, se for o caso, para nos dar o sustento. Então o que pedimos é que o Senhor retire do coração daqueles que estão aflitos por esse motivo, que o Senhor retire qualquer ansiedade e que agora deixe claro a cada um deles que eles não passarão necessidade. O Senhor é o nosso provedor. Ajuda-nos a crer nisso. E Pai, ao mesmo tempo em que tantos estão sofrendo, eu sei, Pai, que o Senhor, de algum modo, abençoará outros para suprir a necessidade do teu povo. Então eu peço em nome de Jesus que aqueles queridos que serão nessa época de crise alvo da tua bênção em abundância material, que eles sejam generosos, que eles sejam fiéis e que eles entendam que serão usados abundantemente pelo Senhor para ser bênção na vida de outros. E Pai, nós agora colocamos diante do Senhor cada família, cada um desses queridos aqui e pedimos, tome-os em tuas mãos e dê a eles o que estão precisando nessa hora, para que possam testemunhar que tu és um Deus de amor e um Deus de poder. E alegra, Pai, o nosso coração, nos dá motivo de louvarmos e bendizermos o teu nome. Coloca um cântico novo na nossa boca e enche a nossa vida da paz que excede todo entendimento e que vem diretamente do Senhor Jesus, pois é no nome dele que nós oramos. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Que você volte para o seu lugar cheio da confiança do Senhor. E como é muito bom a gente ouvir uma palavra de motivação, de ânimo. Eu quero que você, claro, se você se sentir à vontade para fazer isso, que você olhe para a pessoa que está ao seu lado e dê uma palavra motivadora a ela. Você pode fazer isso? Pode? Faça. Se você estiver sem criatividade, diga pelo menos, Deus abençoe você. Se você está aí meio jururu, quem sabe o coração assim meio chateado, diga pelo menos, olha, confie no Senhor, porque o nosso Deus cuida de nós. Você crê assim? Crê? Então diga amém. Amém, nós cremos assim. Vamos ler a palavra de Deus lá em Filipenses 4:19. Vamos ficar em pé.
A palavra de Deus diz que o meu Deus, o nosso Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Esse trecho é maravilhoso. Vale a pena nós lermos juntos. Vamos ler? O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Você tem várias necessidades, não tem? O que você acabou de ler? Que o seu Deus, o nosso Deus, suprirá quantas? Todas. Não são algumas, são todas as nossas necessidades. Crendo nisso, nós vamos louvar agora o nome do Senhor. Você que trouxe seus dízimos e ofertas, terá o privilégio de dedicar ao Senhor. E você que está nos visitando, saiba que essa igreja e todas as obras que essa igreja faz, elas são sustentadas por pessoas voluntárias, que creem que é um privilégio participar da grande obra que o Senhor está fazendo nesse mundo. Então, enquanto cantamos, o privilégio é seu de investir na obra de Deus. Vamos cantar. O hino A Minha Fé e o Meu Amor. Ele nada pôs a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. Ele não posso face ver, na sua graça vou viver. Em cada sem falhar, sempre de nele confiar. A minha fé e o teu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Seu juramento é muito leal, abriga-me no temporal, ao sobreviver a tentação, é Cristo a minha salvação. Assim que os seus mares soar, irei com ele me encontrar e viverei a redenção com todos que do céu estão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar com o irmão Wilson, que vai agradecer ao Senhor os dízimos, as ofertas, entregues em amor. Pai querido, nós te agradecemos por esse momento, ó Deus, de dedicação dos dízimos e ofertas. E nós louvamos o teu nome porque tu és fiel, Senhor. Eu sei que são dias difíceis, dias realmente que nos deixam preocupados, mas nós cremos num Deus todo-poderoso, um Deus realmente que pode nos ajudar, nos abençoar e mudar a nossa história, Pai. Nós pedimos ao Senhor que o Senhor derrame toda a sorte e bênção sobre as vidas daqueles que puderam ofertar, ó Pai. E daqueles que estão com alguma dificuldade, ó Senhor, que o Senhor possa ajudá-lo como o Senhor tem feito a tantos, ó Deus. Nos dê um culto, ó Deus, abençoado. Continue falando a nós com a tua palavra de poder e transformação. Eu que te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor.
Eu vou cantar uma canção essa noite chamada Toca-me, que foi composta por 2 goianos, ex-ovelhas nossas lá de Goiânia, e coincidentemente hoje nós temos goianos nos visitando. Eu vou pedir à família da Denise aí, do Daniel, que fiquem de pé. Foi uma coincidência divina, né? Sejam bem-vindos aqui na nossa igreja. Deus os abençoe. Podem sentar. Eu vivia sem saber meu fim, tão vazia era a vida, enfim, até que um dia encontraste em mim um violão e a tua mão tocou-me. E a canção transformou-me assim, tua mão a remendar em mim um coração onde a dor sem fim ouvi um som que por ser tão bom curou-me. Sou a viola, tu és a mão, tu és a flauta e eu a canção. Toca-me, Senhor. Sou a viola, tu és a mão, tu és a flauta e eu a canção. Toca-me, Senhor. Eu vivia sem saber meu fim, tão vazia era a vida, enfim, até que um dia encontraste em mim um violão e estendendo a mão tocou-me. E a canção transformou-me assim, tua mão a remendar em mim um coração onde a dor sem fim ouvi um som que por ser tão bom curou-me. Sou a viola, tu és a mão, tu és a flauta e eu a canção. Toca-me, Senhor. Sou a viola, tu és a mão, tu és a flauta e eu a canção. Toca-me, 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 Senhor. Continuamos hoje a nossa série Uma Nova Experiência com Deus e o tema da noite será a fé em crise. Para você que nos visita e para você que, quem sabe, está voltando de férias, vamos começar fazendo um resumo
utilizando aqui o nosso quadro, a fim de que você que não tem participado dos nossos estudos, saiba sobre o que estamos falando. Temos aprendido algumas grandes verdades sobre uma vida de experiências reais com Deus. A primeira verdade que temos aprendido é que o nosso Deus é um Deus grande e que realiza uma grande obra neste mundo. Deus está trabalhando. E Deus faz pelo menos duas grandes coisas. A primeira, Deus nos busca, porque Ele quer nos salvar. Mas a segunda, Deus quer abençoar todas as nações através de nós, que somos o seu povo. Segunda coisa que temos aprendido é que mesmo sendo um Deus tão grande e que faz grandes coisas, Ele é um Deus que deseja se relacionar conosco. Ele é um Deus que nos ama. Ele é um Deus que enviou o seu único filho para que eu e você pudéssemos nos relacionar com Ele. É um Deus grande, mas que quer contato, relacionamento conosco. Terceira verdade que aprendemos é que esse Deus grande e que quer se relacionar conosco é um Deus que nos faz um convite maravilhoso. Deus nos convida a participarmos do que Ele está fazendo neste mundo. É por isso que nós somos cooperadores de Deus. É por isso que nós somos servos de Deus. Deus nos dá o privilégio de participarmos com Ele daquilo que Ele deseja fazer nesse mundo. A quarta verdade que aprendemos semana passada é que nesse relacionamento, esse convite, essa obra, ela passa a ser entendida por nós a partir da comunicação, da revelação de Deus para conosco. Deus fala conosco. É por isso que a gente está aqui. É por isso que a gente abre a Bíblia. É por isso que nós oramos. Nós cremos que Deus se comunica conosco. E hoje, finalmente, chegamos à quinta verdade. Nem tudo que Deus nos fala é de nossa concordância. Existem coisas que Deus nos deixou clara na palavra que nós não aceitamos. Nós preferimos desobedecê-lo do que atender ao seu convite. Muito bem, você está aí com a sua Bíblia aberta, você deixe lá em Hebreus 11, daqui a pouquinho nós vamos ler o texto. Nós temos usado nessa série o personagem Moisés para compreender a experiência que ele teve com Deus e princípios para a nossa experiência com o Senhor. Nós leremos hoje em Hebreus 11 aquela narrativa que fala sobre Moisés na visão de um autor do Novo Testamento. Mas antes desse texto propriamente, eu quero que você leia o verso 6, está um pouquinho antes da narrativa que leremos. Nós lemos pela manhã e vamos ler agora, eu gostaria que você lesse comigo. Vamos ler juntos Hebreus 11, 6. Leamos. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é uma das ferramentas mais importantes que nós temos na vida espiritual. Se você não confia em Deus, você nunca vai poder agradá-lo. Se você não colocou a sua vida totalmente nas mãos de Deus, confiantemente, você nunca conseguirá agradar ao Senhor. Sem fé é impossível agradar a Deus. A questão, irmãos, é que de fato é necessário ter muita fé para atender ao que Deus nos fala. Nós vivemos momentos na nossa vida em que apenas pela fé
nós obedeceremos ao Senhor. Nós vivemos situações na vida em que apenas a fé nos dará forças para seguirmos em frente. Apenas a fé nos dará aquilo que precisamos para dizer: Senhor, eu vou obedecer. Tu estás certo, eu atenderei a tua voz. Em algum momento da sua vida pessoal, você já quis obedecer, mas não teve coragem para obedecer? Isso já aconteceu? Já aconteceu de você saber exatamente o que Deus queria? Você leu a palavra, você entendeu a palavra, mas você não teve coragem para obedecer? Isso já aconteceu contigo? Isso acontece com muita gente. Talvez esteja acontecendo com você hoje. Você lê a palavra, você sabe o que Deus quer, mas você não tem coragem para obedecer. Irmãos, obedecer a Deus é um ato de fé. Não é fácil obedecer. Não foi fácil para Moisés. Nós, por vezes, sabemos o que Deus quer. Nós temos uma compreensão da vontade de Deus. Mas nos falta exatamente a coragem para obedecer. Coragem que só vem através da fé. Nós cristãos, por vezes, paramos no conhecimento de Deus, mas não na obediência. Irmãos, entre o conhecimento e a obediência, há um caminho a ser trilhado. Entre saber o que Deus quer e agir respondendo ao que Deus quer, há um longo caminho. Há pessoas que pararam no conhecimento. Elas sabem tudo sobre Bíblia. Elas são capazes até de dizer uma série de verdades da palavra de Deus de cor. Porém, são incapazes de obedecer. Elas concordam que a Bíblia é a palavra de Deus, mas elas não obedecem à palavra. Sabe por quê? Porque lhes falta a fé. Sem fé, é impossível agradar a Deus, é impossível obedecer a Deus, é impossível ter a coragem para transformar o conhecimento em ações práticas de obediência. Mas, se você tem essa dificuldade, e se por vezes lhe falta força para obedecer, saiba, você não está sozinho. Moisés também passou por isso. Hoje pela manhã vimos a crise de Moisés. Um homem que tinha planos bem diferentes dos planos de Deus. Um homem que não esperava ser usado por Deus do modo como foi. Um homem que relutou, mas, movido por fé, resolveu dizer: Senhor, eu vou te obedecer. Eu topo. Pode mandar. Eu irei. Vamos ver a experiência de Moisés hoje, através de Hebreus 11, como foi a fé de Moisés e a crise de fé que Moisés viveu. Diz a narrativa: pela fé Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Pela fé, já adulto, ele recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Pela fé, saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue,
para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. Pela fé, o povo atravessou o Mar Vermelho como em terra seca. Mas, quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Moisés teve fé. Não é fácil ter, mas quando você tem fé, grandes coisas podem acontecer. A fé de Moisés não é diferente da sua ou da minha. Moisés era um homem como nós. As mesmas paixões que nós temos, Moisés também teve. Teve lutas, como nós também temos. Passou por momentos dificílimos, como nós passamos. Mas Moisés resolveu fazer algo que alguns de nós talvez ainda não tenhamos a coragem de fazer. Moisés resolveu vencer todos os obstáculos, movido pela fé. E ele alcançou êxito e bênçãos de Deus. Vamos olhar agora para o texto detalhadamente. E vamos ver como Moisés, tendo uma crise que talvez você e eu tenhamos, como ele cresceu. E o que Deus fez com Moisés, mesmo no meio de uma crise. A primeira verdade está no verso 24. Moisés teve que fazer escolhas em relação à fé. E talvez, irmãos, a nossa crise de fé esteja exatamente nisso. Nós temos que fazer escolhas na vida. E algumas de nossas escolhas, como servos de Deus, serão escolhas de fé. Nós não escolheremos com base na nossa vontade. Nós não escolheremos porque é fácil. Nós não escolheremos porque estamos sendo incentivados pela família. Nós não escolheremos porque as pessoas que nos cercam creem em Deus como nós cremos. Nós escolheremos apenas porque somos homens e mulheres de fé. Talvez você nesse exato momento esteja passando exatamente por uma crise, tendo que tomar uma decisão. Qual será a sua decisão? Obedecer ao que Deus diz ou desobedecer? Diz o texto que pela fé Moisés, já adulto, tomou uma decisão. Ele recusou ser chamado filho da filha do faraó. Esse homem Moisés tomou uma outra decisão. Ele preferiu ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. O verbo preferir ou escolher, talvez a sua versão traga escolher, é tradução do grego haioromai, que significa fazer um julgamento e então decidir. Moisés, como você conhece bem a história bíblica, ele foi criado num ambiente muito especial, de realeza. Ele foi criado ali com todos os favores do Egito e dos seus governantes. Mas é interessante, irmãos, que nessa narrativa, o autor bíblico lembra de algo que na narrativa do Êxodo nos passa despercebido. Mesmo tendo sido criado ali na casa do faraó, ele não se dobrou ao paganismo dos egípcios. Mesmo sendo criado ali, ele estava consciente de quem ele era. Estava consciente que ele pertencia a um outro povo, o seu povo, o povo de Deus, o Israel de Deus. Portanto, na narrativa de Hebreus, aparece essa imagem de um homem que
toma decisões em nome da fé. Queridos, diante da palavra de Deus, nós sempre temos que tomar decisões. A decisão de obedecer, a decisão de desobedecer. Por vezes, será tão difícil obedecer. Em alguns momentos da vida, obedecer será uma verdadeira guerra aqui dentro do nosso próprio coração. A nossa mente dirá, não faça. Deus não se importará. Ele é amoroso, Ele vai perdoar, desobedeça. Isso é muito difícil para você. Mas o Espírito Santo, enquanto essa guerra acontece, Ele começará a te fazer lembrar que você é um servo de Deus e que obedecer a Deus é algo importante para um servo de Deus. E aí, nessa crise de obedecer ou desobedecer, você poderá fazer a melhor escolha da sua vida, que é obedecer ao Senhor. Não foi fácil para Moisés obedecer. Se lembrarmos agora da narrativa do Êxodo 3, 4 e 5, nós veremos Moisés conversando com Deus. Moisés dizendo, Deus, eu não posso ir. Eu não estou qualificado para ir. Eu não tenho condição para ir. Senhor, o que eu direi a eles? Moisés estava em luta, mas movido pela fé, Moisés toma a decisão. Eu vou encarar. É uma grande obra, é um grande desafio, é algo maior do que eu já sonhei na vida. Eu vou obedecer. Como têm sido as suas escolhas? Você tem obedecido ao Senhor? Você abre a sua Bíblia, começa a ler, e Deus vai falando ao seu coração. O Espírito Santo vai revelando a verdade de Deus através da palavra. E eu imagino que de vez em quando você fica lendo a palavra e pensando, mas como eu vou fazer isso? É difícil para mim. Como eu vou obedecer a esse mandamento? Como eu vou obedecer a essa palavra de Jesus? É tão difícil. Mas aí entra a fé que toma decisões. Eu decido obedecer. Eu decido levar a palavra de Deus a sério. Eu escolho obedecer. Querido irmão, a decisão é sua, unicamente sua. A obediência ou a desobediência estão nas tuas mãos. O alegrar a Deus e glorificá-lo pela obediência, ou então o desonrá-lo pela desobediência, está em tuas mãos. É a sua decisão. E se por um acaso você hoje está em guerra consigo mesmo, sem saber o que fazer, eu obedeço ou desobedeço ao Senhor, você precisará de fé para responder, Senhor, eu vou te obedecer. Eu vou te obedecer ainda que não seja fácil para mim. Eu vou te obedecer ainda que nesse momento a obediência me custe muito. Talvez custe o seu trabalho. Talvez custe a quebra de um relacionamento. Talvez custe mudança de planos. E você não quer mudar planos. Você não quer perder nada. Meu querido, a obediência, ela é uma das maneiras mais formidáveis de conhecer a graça e o poder de Deus. Tenha fé para obedecer. Escolha obedecer. Não entre
naquela teoria da misericórdia descomprometida. Foi John Stott quem usou exatamente essa frase. Ele disse que alguns cristãos contam apenas com a misericórdia divina, mas fazem isso de uma maneira descomprometida e irresponsável. Deus é misericordioso, mas Ele é um Deus justo. Ele é um Deus que quer ser glorificado por você, nas decisões que você faz, dizendo: Senhor, é tua vontade, eu vou obedecer. Deus é glorificado quando nós oramos e cantamos e fazemos um culto bem alegre para Ele. Mas Deus também é glorificado quando um jovem toma, por exemplo, uma decisão séria na vida: me manterei puro até o casamento. Isso é obediência e isso glorifica o nome de Deus. Deus é honrado também quando uma pessoa, mesmo tendo uma vantagem financeira, mas desonesta, resolve perder dinheiro, mas ir dormir tranquilo, dizendo: eu não preciso de dinheiro desonesto, porque é Deus quem me sustenta. São decisões. Decisões dificílimas. Decisões que por vezes transformam o nosso coração num ambiente de guerra entre nós e nós mesmos. Mas aí na obediência vem a paz de Cristo. Paz que excede todo entendimento e guarda os nossos corações. Vamos continuar, e agora estamos no verso 28. Moisés teve que tomar decisões, mas o texto diz agora que Moisés correu riscos. Porque essa crise de fé, crise de obedecer, ela nos faz correr riscos, sérios riscos. Veja o texto. Pela fé celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue, para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. Há pouco tempo atrás, um filme tentou, de alguma forma, fazer uma alusão à história de Moisés. Talvez você tenha assistido no cinema. E uma das partes que eu fiquei curioso para assistir foi exatamente a morte dos primogênitos egípcios. Queria saber como eles transformaram em arte um evento bíblico tão importante. Fiquei super frustrado, acho que você também ficou, se assistiu. Porque na minha cabeça, a noite da Páscoa, a última lá no Egito, foi uma noite em que o povo de Deus não conseguiu dormir. Acho que foi uma noite de tensão. Foi uma noite dificílima. Mas principalmente para Moisés. Porque de repente, irmãos, Moisés, movido unicamente pela fé, ele declarou a todo o povo de Israel: pessoal, é o seguinte, hoje Deus enviará o último milagre que provocará o faraó para a nossa libertação. Nessa noite, todos os primogênitos egípcios vão morrer, mas a morte não chegará em nossa casa. Ele disse isso ao povo. Vocês conseguem imaginar o coração de Moisés se perguntando: Senhor, será que vai acontecer mesmo? Senhor, será que dessa vez o faraó vai se render? Será que o anjo da morte de fato não entrará nas casas que tiveram os seus umbrais com sangue? Será que isso vai acontecer, Senhor? Quantas vezes o coração da gente fica assim? Porque estamos correndo riscos. Riscos na obediência.
Estamos correndo riscos quando lemos a palavra de Deus, a obedecemos, mas lá no nosso coração ficamos nos perguntando, será que vai acontecer mesmo? Será que Deus vai suprir mesmo? Será que Deus me perdoou mesmo de uma coisa tão terrível que eu fiz no passado? Será que Deus me ama de verdade? Será que vai valer a pena perdoar uma pessoa que foi injusta comigo? Será que eu não vou perder por obedecer ao Senhor? Irmãos, a fé sempre nos leva a correr riscos. Porque a fé que se vê não é fé. Nós não sabemos se vai acontecer. Nós apenas confiamos no Senhor. Não recebemos prova alguma, senão a palavra e a revelação de Deus ao nosso coração. Mais nada. Quantas vezes você obedece e lá no seu coração você talvez esteja como Moisés naquela noite: Senhor, eu não tenho nenhum documento, eu não tenho nada palpável, eu só tenho a tua promessa. E quero te dizer em nome de Jesus, que você não precisa de mais nada. Você já tem tudo. É isso que você precisa. Ter fé que Deus cumprirá o que Ele prometeu. Ter fé que mesmo correndo um risco enorme, como Moisés correu, você estará seguro nas promessas do Senhor. Mas ainda há um detalhe, eu não sei se você conseguiu perceber. Veja que Moisés era líder de um povo. Um povo que estava sofrendo não há 1 ano nem 2 anos, mas sim algumas centenas de anos. O povo de Israel estava cansado de sofrer. Aí chega Moisés e diz: Deus vai nos libertar. Vem o primeiro grande feito do Senhor, a primeira praga, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima, a oitava, a nona. Será que vai ser na 10ª mesmo? Se o povo de Israel é parecido conosco, eu garanto que muita gente ficou ali na orelha de Moisés. Consegue imaginar? O Moisés não foi dessa vez. Olha, não foram os piolhos que convenceram o faraó. Não foram as rãs. Moisés, não foi a chuva de Saraiva. Será que dessa vez vai dar certo? Será que Deus vai cumprir a sua promessa mesmo? Irmãos, Moisés correu um grande risco, mas ele não perdeu a fé. Não perca a sua fé. Você está correndo riscos, talvez hoje. Talvez você está muito preocupado, porque sendo um homem, uma mulher fiéis a Deus, você deixou algumas coisas de lado. Você abriu mão de coisas. Mas eu te digo em nome de Jesus, aquilo que você abriu mão por causa do Senhor, querido, você não precisava daquilo de jeito nenhum. Deus tem o melhor para nós. Aquilo que simplesmente não aconteceu porque você, como um servo de Deus, preferiu Deus do que uma coisa errada, aquilo não te fará falta. Porque o Deus em quem você confia é o Deus que te socorre, é o Deus que te dá provisão, é o Deus que cuida de você. Moisés correu grandes riscos. Nós correremos também. Por vezes nós teremos perdas. Por vezes nós enfrentaremos lutas. Por vezes nós iremos dormir até preocupados, pensando: Senhor, será que valeu a pena eu te obedecer mesmo?
Mas naquela hora em que você fecha os seus olhos e confia sua vida ao Senhor, creia, o Espírito Santo começa a trabalhar no seu coração, dizendo, vai valer a pena, confie. Espere. Talvez você queria uma resposta mais rápida, mas você está no caminho certo, porque você está obedecendo ao Senhor. Corra os riscos que você precisa correr. Não seja como aqueles cristãos que exaltam o nome de Deus, mas negam a existência de Deus através dos atos completamente equivocados em sua vida espiritual. Não faça como aquelas pessoas que são capazes de cantar hinos, são capazes de ler textos, são capazes de orar por horas, mas incapazes de obedecer a Deus nas questões práticas da vida. Seja como Moisés e tantos outros servos de Deus, que correm riscos, que sejam até conscientes de perdas que sofrerão em nome de Jesus, mas que sempre o obedecem, porque creem. Isso é o melhor para as suas vidas. Hoje pela manhã, falamos um pouquinho sobre a tendência, ou uma das tendências do povo evangélico, o ateísmo funcional. E vale a pena recordar para quem não estava aqui pela manhã, que há um crescimento no povo evangélico de uma ideia estranha à palavra de Deus. Há muitos evangélicos dizendo amar a Deus, dizendo confiar em Deus, dizendo que são do Senhor, mas que vivem uma vida completamente oposta ao que Deus manda na palavra. Isso é tão ateísmo como pegar alguém que diz eu não acredito em Deus, porque acreditar em Deus e não obedecê-lo é desonrar a Deus e desmerecer a fé. Deus quer que nós não apenas ergamos a voz para bendizê-lo, mas Ele quer que nós em atitudes mostremos que de fato nós confiamos no Senhor. Você confia em Deus? Você confia ou não confia? E as suas atitudes? São atitudes de quem confia ou de quem não confia? Você diz que Deus é a maior riqueza da sua vida. Posso quase imaginar você cantando, Deus é o meu bem maior. E nas suas escolhas da vida, Deus é o seu bem maior? Consigo imaginar até você de olhos fechados, quem sabe um momento de contrição, dizendo, Senhor, Tu és tudo para mim. Deus é tudo para você mesmo? Quando você tem que perder alguma coisa por amor a Ele? Quando você tem que tomar algumas decisões sérias na vida, que os outros ficarão até chateados com você, mas você conscientemente toma dizendo, eu sou de Jesus, e eu não posso agir de outra forma. Querido, as decisões serão tomadas pela fé, mas também os riscos serão corridos pela fé. Mas vamos andar mais um pouquinho, e agora estamos no verso 29. O autor bíblico, num resumo da vida de Moisés, e num resumo agora da saída do povo lá do Egito, ele declara, pela fé, o povo atravessou o Mar Vermelho, como em terra seca. Mas, quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. A fé nos levará em alguns momentos a percorrermos um caminho sem volta. Não dará para retornar.
Pegamos o caminho pela fé, em obediência a Deus, e agora teremos que ir adiante. Não dará para olhar para trás. Afinal, o Senhor Jesus declarou que quem põe a mão no arado e olha para trás, não é digno dele. Consigo imaginar o povo de Deus olhando para o mar, agora aberto. Eles começam a atravessar. Não sei se Moisés vai à frente, vai atrás, mas eles estão atravessando. Olham e percebem que os egípcios estão vindo. Estão vindo. Estão cada vez mais perto. Vêm com seus cavalos e carruagens, estão chegando. Mas eles tomaram uma decisão. A decisão de seguir. A decisão de usufruir daquilo que Deus lhes proporcionara. E agora, irmãos, não há mais o que fazer, senão ir em frente. E quando o último servo de Deus tira o pé do caminho que o próprio Deus abriu, os egípcios já estão bem pertinho, quem sabe já prontos para o ataque, e de repente Deus fecha o mar. E eu consigo imaginar vários servos de Deus, entre eles Moisés, dizendo: glória a Deus, porque nós não voltamos. Glória a Deus, porque nós não nos rendemos aos egípcios. Porque não pedimos desculpas quando os vimos chegar mais perto. Glória a Deus, porque nós seguimos em frente. Ah, meu irmão, se você pertence a Jesus, em alguns momentos da sua vida, não vai dar mais para voltar, para olhar para trás e para desejar qualquer outra coisa, senão estar no centro da vontade de Deus. Mas sabe o que deixa a gente triste? E eu acho que você se entristece como eu. É que há muita gente que olha para trás e se volta para o velho homem com todas as suas concupiscências. Tanta gente, mesmo vendo o cuidado de Deus, mesmo sabendo que o nosso caminho não é largo, não é fácil, é um caminho estreito mesmo, é um caminho de prova, é um caminho de luta, mesmo sabendo disso tudo, eles se viram contra o Senhor, eles abandonam a fé, eles vivem uma vida sem santidade, eles se jogam na lama do pecado como se nunca tivessem conhecido a beleza de estar nos braços do Pai. Que triste. Que triste um servo de Deus que no passado, quem sabe, foi um homem de Deus, um homem de fé, de repente se volta e agora está novamente fazendo tudo aquilo que fazia sem ter o Senhor. Que triste, mas que real. Isso é tão real. Isso é real em todas as igrejas. Isso é real em famílias de crentes. Isso é real porque, infelizmente, alguns, no momento de crise da fé, quando parece que as coisas não estão dando certo, eles voltam ao ponto de origem, lá onde ainda não tinham sido alvo da transformação do Senhor. Se eu pudesse te pedir uma coisa muito especial hoje à noite, eu pediria: não volte. Depois que você decidiu seguir a Jesus, não volte atrás. Encare. Você
está sofrendo uma perseguição por causa de Jesus? Vá em frente e vá até as últimas consequências. Você perdeu alguma coisa por causa de Jesus? Siga em frente. Não desista. Você é zombado porque você leva Deus a sério? Continue sendo, mas não desista. Você, quem sabe, perdeu até dinheiro, perdeu até bens, por ser uma pessoa que honrou o seu Deus, sendo homem justo e honesto. Querido, continue, não volte atrás. Não desista. Porque a estrada que você escolheu, ela não termina agora. Ela não vai terminar daqui a 10, 20, 30 ou 40 anos. A estrada que você escolheu é estrada em rumo à eternidade. Irmãos, nós cremos plenamente num Deus que cumpre o que promete. Se o inimigo tem, quem sabe, trabalhado na sua mente, falado assim, ó, não está dando certo, está vendo? Você é crente, está desempregado. Você é crente, teve um problema lá com o irmão da igreja. Você é crente, parece que você não é promovido. Você é crente, tua família está enferma. O inimigo vai lançando isso. Mas seja um homem, uma mulher de fé, dizendo, eu não desistirei do meu Deus. Eu não desonrarei o nome do meu Deus. Eu não me afogarei na lama do pecado. Simplesmente porque algumas coisas não estão dando certo. E eu vejo até pessoas que se dizem crentes se voltando contra o Senhor. Não faça isso. Siga firme. Tenha uma vida que agrade o seu Deus. Tenha uma vida de beleza espiritual. Tenha uma vida santa diante do Senhor. Querido, se você está exatamente na hora da crise, você leu a palavra de Deus, você entendeu, eu preciso fazer isso, eu preciso abandonar aquilo, mas eu não tenho forças, eu estou perdendo uma série de coisas, talvez você esteja exatamente no momento da crise, então eu te desafio, não desista. Siga firme, siga firme. Eu não vou te prometer que daqui a uma semana tudo vai estar dando certo. Eu não vou te prometer que aquilo que você perdeu, você vai ter 10 ou 15 ou 50 vezes mais. Eu não vou prometer a você que daqui a algum tempo a vida será uma maré mansa. O que eu vou dizer a você é o que está na palavra de Deus. Que o nosso Deus suprirá as nossas necessidades. Isso eu posso dizer. Eu posso dizer a você que um dia, você não vai mais derramar uma lágrima. Isso eu posso dizer a você. Não sei quando é. Mas a palavra de Deus diz lá no Apocalipse que um dia nós não vamos mais chorar. A gente não vai ter nenhuma luta. Será um momento do regozijo dos homens e mulheres que levaram Deus a sério. Que honraram o nome do Senhor. Indo em fé e obediência diante do Senhor. Eu sei que na hora da crise, na hora da luta, é muito difícil seguir. Mas quero que você lembre comigo agora do Êxodo 3:12. Moisés exatamente no meio da crise, perguntando, Senhor, o que eu vou dizer? Senhor, e se eles não acreditarem? Senhor, eu não sei falar. Senhor, isso não vai dar certo. Querendo, quem sabe, Moisés ouvir uma palavra assim, muito emocionalmente forte, do tipo, Moisés, vá, que você vai ser um homem muito rico, você vai ter isso, você vai ter aquilo. Mas olha o que Deus diz. Eu estarei com você. É o que Deus diz. Na hora da crise, na hora da luta, na hora quando você estiver até perdendo coisas pelo Senhor, o Senhor diz, eu estarei com você. Você precisa do que mais? Você precisa de alguma outra coisa que valha mais do que a presença de Deus?
Você precisa de alguma outra coisa que seja mais valorosa do que a presença do próprio Deus em você? Eu estarei com você na hora da crise, na hora da luta, na hora da perda, na hora quando você tiver que abrir mão em nome de Jesus. Eu estarei com você. Nós não precisamos de nada mais do que isso. Por isso, nessa noite, eu volto lá para Hebreus 11:6. Sem fé, não dá para agradar a Deus. Porque a fé é a única ferramenta que nos faz obedecê-lo, honrá-lo, seguir em frente, mesmo na perda, sabendo, vale a pena obedecer ao Senhor. Na sua vida vale a pena obedecer ao Senhor? Na sua experiência pessoal hoje, está valendo a pena obedecer ao Senhor? Se você responder, não está valendo a pena, então confie mais no Senhor. Se tem alguma dúvida no seu coração, acho que não está valendo a pena, confie mais do que você confiou até hoje. Se você está triste por obedecer, dizendo, Senhor, mas eu não estou vendo as coisas acontecendo, não desista, confie mais no Senhor. Você pode perder tudo, menos a sua fé, porque ela é que vai te levar ao encontro das bênçãos e dos planos de Deus para a sua vida. Termino com uma história que eu vi agora recentemente de um missionário, um chinês, Pyong, o resto eu não sei falar. Ele, filho de membros do partido, um dia, conversando com um colega, um rapazinho, o colega era filho de missionários infiltrados na China, e o colega começa a falar de Jesus para ele. E ele ainda um menino, vai ouvindo e cresce, e daqui a pouco ele é um missionário que ouve do próprio pai: você não é mais filho, você não tem direito a ser membro da nossa família. Sua mãe, tão revoltada, porque o filho virou um cristão, cuspiu no rosto dele pelo menos 3 vezes. Seus irmãos lhe deram uma surra, mas ele ouviu falar de Jesus. Ele confiou em Jesus. Ele abriu o coração a Jesus, então não dá para voltar atrás. Não dá para abandonar o Senhor. Muito bem, foi o próprio pai quem avisou que o seu filho era um cristão. E ele foi preso. Foi preso com pouco mais de 20 anos. E ficou preso até estar com os cabelos branquinhos na sua cabeça. Lá na prisão, ele orava: Senhor, eu não sei porque o Senhor permitiu tudo isso. Mas, se o Senhor puder um dia, o Senhor me mostre do que valeu ficar minha vida toda na cadeia. Muito bem, ele recebe a libertação, já com 60 e poucos anos. Ele vai procurar o pai já morreu, a mãe já morreu, um dos irmãos já morreu. Só sobrou um irmão. Onde ele está? Preso. Por quê? Porque era um cristão também. O seu irmão agora era irmão 2 vezes. Ele espera alguns anos até o seu irmão sair da cadeia. Então eles 2 juntos, no abraço em frente à prisão, no dia quando o seu irmão é liberto, eles entenderam que o plano
desconhecido até então, era salvar uma família. Porque o seu pai também havia se convertido ao Senhor. E a sua mãe também havia. E alguns primos tiveram que fugir agora porque eram cristãos. E toda a família daquele rapaz havia se convertido. E tudo começou com o testemunho de um adolescente. Tudo começou de uma forma tão simples. Mas tudo começou com alguém que obedeceu e levou Deus a sério. Louvado seja o nome de Deus por aqueles que o levam a sério. Louvado seja o nome de Deus por aqueles que perdem, mas não perdem a fé, perdem as coisas. Louvado seja o nome de Deus por aqueles que se mantêm puros, por aqueles santificados pelo Senhor Jesus e que têm uma vida que honra e engrandece o nome do Senhor. Você está disposto a obedecer ao Senhor? A crer que vale a pena, custe o que custar, obedecer ao Senhor? Que tal você fechar os seus olhos e orar agora? E quem sabe o Espírito Santo de Deus esteja tocando no seu coração e dizendo: me obedeça. Pare de brincar que você é um crente. Pare de brincar. Me leve a sério. Talvez Deus esteja falando isso. Falando com um jovem, falando com um idoso, falando com uma criança. Dizendo: olha, vale a pena. Então, confie em mim. Tenha fé. Não desista. Siga firme. Ore ao Senhor. E se você está vivendo uma vida de desobediência ao Senhor, se arrependa em nome de Jesus. Se você se transformou num ateu funcional, que vem num culto, mas passa uma semana inteira em desobediência a Deus, se arrependa. Se você escolheu tudo que a sua carne deseja, mas não escolheu servir ao Senhor, então se arrependa. E no meio da maior crise que você esteja vivendo, que hoje seja o dia em que você decidirá pelo Senhor e dirá: a partir de hoje eu vou te levar a sério, Senhor. A partir de hoje eu vou, se for o caso, correr riscos por ti. A partir de hoje eu vou parar de brincar de ser crente. A partir de hoje eu vou me entregar totalmente a ti. Ore, peça essa coragem. Coragem de um homem e uma mulher que confiam no Senhor. Coragem de quem entendeu. Esse caminho não é caminho para se desistir. É caminho para se seguir em frente. Vamos orar juntos, queridos. E como essa é uma questão muito pessoal do seu coração, não vou pedir que você se manifeste de maneira alguma, mas que Deus fale com você de uma maneira especial hoje. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, que nos traz orientação segura, e que hoje à noite mostrou uma atitude de fé do teu servo Moisés lá no passado. E através da fé daquele homem, o teu Espírito Santo nos desafiou hoje a sermos homens e mulheres de fé. Uma fé que nos leve a te obedecer plenamente. Uma fé que encare qualquer risco em nome do Evangelho de Jesus. Uma fé que nos leve a uma vida de santidade, a uma vida de beleza espiritual, a uma vida que honra o nome de Jesus não só na boca, mas nas decisões, nas atitudes. Senhor meu Deus, tu conheces o nosso coração. Tu sabes quais são aqueles queridos que
que estão vivendo uma crise de fé, aqueles que estão cogitando desistir, aqueles que estão cogitando cair em pecado, aqueles que estão pensando seriamente em abandonar os teus caminhos. Eu peço em nome de Jesus que a tua palavra hoje à noite tenha servido para desafiá-los de uma forma muito grande, para que eles não desistam do Senhor, para que eles não abandonem o Senhor, para que eles nunca deixem a convivência maravilhosa com o Senhor. E Pai, no nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor aumente a nossa fé, nos ajude a confiar mais, nos ajude a esperar mais do Senhor, nos dê coragem, nos dê firmeza. E Pai, se algum servo teu aqui hoje à noite está se sentindo tão quebrado espiritualmente, tão pequeno, Pai, faça uma obra nessa hora, nesse coração. Dê fé suficiente para corações serem restaurados e vidas serem totalmente impactadas pelo privilégio da obediência ao Senhor. Ah, Deus, nós queremos te honrar, nós queremos te obedecer. Ajuda-nos nisso. Nós oramos no nome de Jesus. E ainda, se você quiser ficar de olhos fechados, com seu coração bem contrito, nós vamos repetir o cântico que nós cantamos há pouco. O Senhor é o nosso refúgio, Ele é a nossa rocha, Ele é o nosso bem maior. Não deixe Deus de lado na sua vida. Cante em oração ao Senhor. És o meu refúgio, minha fortaleza, meu socorro eterno, és o meu abrigo, és o meu refúgio, minha fortaleza. Vamos ficar em pé? Vamos levantar. És o meu refúgio, minha fortaleza, meu socorro eterno, és o meu abrigo, és o meu refúgio. Fortaleza,
Amém, queridos, amém. Antes de irmos embora, eu quero dar alguns avisos e aí nós vamos para os nossos lares. Lembre de orar pelas centenas de irmãos que estão viajando, que eles voltem em paz e segurança e tenham momentos de refrigério. Lembrem também de orar por famílias de nossa igreja que estão vivendo momentos bem difíceis com enfermidade. O irmão Laércio Gabriel, no hospital bem grave, lembrem de orar por ele. Tem familiares da irmã Dora, também acho que é o seu papai, que está também bem enfermo. Temos irmãos queridos passando por situações bem difíceis. Quando eu estava vindo para cá, recebi o telefonema da irmã Dorcas Botari, dizendo que seu esposo também está hospitalizado, precisando passar por uma cirurgia. Enfim, eu acho que você conhece muitas pessoas que estão precisando de oração. Então, ore por elas, mas faça um pouco mais do que orar. Se você tiver o telefone, dê uma ligada para elas. E quem sabe, se for sua vizinha, seu colega de trabalho, enfim, dê uma palavra motivadora e ore com essas pessoas. Nós oramos uns pelos outros, para que Deus fortaleça o coração de nós todos. Os ensaios da Páscoa já estão acontecendo. Entre no nosso site ou no informativo, veja lá os dias certinhos de ensaio. Nós teremos um grande coro, alguns coristas participarão apenas desse musical, para que a gente possa então trazer os nossos convidados da Operação André. Domingo de Páscoa, 2 apresentações, 6 da manhã, 6 da tarde. Então traga os seus convidados e venha participar dos nossos ensaios. Nasceu essa semana o Nicolas, filho do Felipe e da Luciana Alzier. E agora, antes de ir embora, que tal você olhar para a pessoa que está ao seu lado e dar uma palavra muito motivadora para ela? Vai ser uma bênção? Faça isso em nome de Jesus. Diga pelo menos, olha, que Deus abençoe você nessa semana. E quando você terminar de falar isso, de dar um abraço nessas pessoas, então vá em paz, Deus te abençoe, Deus guarde você e que a sua semana seja uma semana de fé no Senhor e cheia da graça de Jesus. Deus te abençoe.